A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém. Eu sou a irmã Cirinélia Santos, você está no canal Aprendendo com a Palavra e eu venho aqui neste momento estar trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, palavra que é fonte, palavra que é vida, e Deus é fiel na nossa vida todos os dias, aleluia, e é com muita alegria, amados irmãos, que eu venho aqui em nome de Jesus trazer essa palavra. E eu convido a você a estar se inscrevendo, a você compartilhar essa palavra de Deus, né, para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus parentes, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração, pois eu tenho apresentado a Deus nas minhas orações. Também quero estar fazendo aqui oração, em nome de Jesus, para que Deus venha fazer a sua vontade, porque a perfeita e boa vontade de Deus é grande e maravilhosa todos os dias. A sua palavra é fiel e ela não volta vazia. E eu quero começar neste momento, antes de trazer a palavra que o Senhor confiou aqui ao meu coração, está fazendo um momento de oração. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque tu és grande e fiel, tu és um Deus de maravilhas. Tu és um Deus que conhece o coração do contrito, do que está quebrantado, Pai, para ouvir a tua voz. Senhor, vem neste momento, Senhor, abençoando esta pessoa que está ouvindo essa live, essa pessoa que vai receber, Jesus, a porção do céu, que é a tua palavra. Jesus, que o Senhor vem entrando, que o Senhor vem arrancando a tristeza, que o Senhor vem arrancando, Jesus, e desfazendo todo o mal. Meu Pai, venha levantando, Senhor Jesus, essa pessoa, Pai, vem trazendo alegria, vem restituindo, Senhor, o prazer, Jesus, da vida, Pai. Que esta pessoa, Senhor, volte a sorrir, que esta pessoa volte, meu Pai, meu Deus, a ser uma pessoa animada, a ser uma pessoa, Senhor Jesus, que tenha, Senhor, a alegria do Senhor. Meu Pai, abençoa todos que irão ouvir, em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, possa encontrar guarida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei qual o momento de vida, qual é a estação que você tem vivido, mas eu quero vos falar sobre uma palavra que o Senhor Jesus Cristo fala, Deus nos fala, da vida de um servo de Deus que fica sabendo de uma história da sua família, que ele, ali no momento que ele sabe do acontecimento, ele se entristece, ele fica triste, mas na mesma hora vem a confiança do Deus de Israel. Ele se lembra, né, que ele tem um Deus que cuida dos seus. Eu peço aqui perdão aos irmãos, né, por o ventilador estar aqui ligado, então meus cabelos aqui estão, né, voando. Mas é o calor, irmãos, em nome de Jesus. Então esse homem é o servo de Deus Neemias. Se encontra aqui a palavra em Neemias no capítulo 1. A palavra vai nos dizer, glória a Deus, no versículo 2 do capítulo 1, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e lhe perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, meu Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós
corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. Somente até aqui. Aleluia. Então, essa palavra fala de um grande acontecimento. Fala de um acontecimento que houve em Jerusalém. Da mesma maneira que estamos vendo nos dias atuais de hoje, nós estamos podendo contemplar grandes destruição, estamos contemplando com os nossos olhos pela TV, os acontecimentos não têm sido muito bom, mas Deus é o Deus que se lembra do seu povo. Deus é o Deus que se lembra daqueles que clamam, que chora dia e noite. E a palavra do Senhor diz que existia lá no reinado de um rei, um servo de Deus, que era fiel, que era temente a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele era um copeiro. O versículo 11 desse capítulo 1, a gente vamos ver que ele era um copeiro do rei. E esse copeiro era temente a Deus. Tinha uma vida de oração, tinha uma vida consagrada, tinha uma vida de jejum. E a Bíblia diz que ali ele recebe alguns dos seus irmãos, ele revê alguns dos seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que quando ali ele vê alguns dos seus irmãos de Judá, ele alegremente, ele pergunta pelos judeus que escaparam. Ele sabia o que estava sucedendo. E ele pergunta, ele faz essa pergunta: o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém? Porque Jerusalém havia sido destruída. Jerusalém havia sido quebrada as suas portas, colocado fogo sobre as suas portas. O versículo 3 diz aqui: e os muros de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então grande tinha sido os acontecimentos de Jerusalém, grande tinha sido o preço que aquele povo estava vivendo. Aquele povo tinha sido levado em cativeiro para a província, em estado de miséria e desprezo. Se encontravam aquele povo. Muitos tinham já descido ao cativeiro e os poucos que restavam ali estavam em grande miséria e desprezo. Mas o que eu quero te dizer neste momento, nesta hora, é que Deus jamais ele desprezará aqueles que choram, aqueles que clamam, aqueles que buscam por justiça. Aleluia. Deus, ele está com seus ouvidos abertos. Foi o caso aqui que aconteceu de Jerusalém. Aleluia. E Deus só precisa de um que se coloque na presença dele para buscar. Deus precisa de você. Aleluia. Deus precisa de cada um de nós. Aleluia. Que se colocamos na vontade e na dispensação de Deus para que o querer de Deus venha acontecer. A vontade dele venha ser sucedida. Porque a palavra do Senhor diz aqui que quando Neemias escuta os acontecimentos acerca dos seus irmãos, ele recebe aquelas palavras e dói, vai no profundo da alma, vai no profundo e ali ele chora. Mas ele se coloca em jejum, em oração. Vai dizer aqui: sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Veja o que é um homem que tem intimidade com Deus. Veja aqui a história de um homem que busca servir a Deus com sinceridade, independente do cargo que ele tinha, independente da pessoa que ele estava ali servindo. Ele era fiel a Deus, ele era temente a Deus, ele tinha uma vida consagrada de jejum, de consagração, e ali ele chora, e ali ele se lamenta, e ele começa a pedir a Deus, ele começa a falar com Deus, ele começa a orar a Deus, ele ergue a sua voz, e ele começa ali levantar um choro, aleluia, ele começa a se expressar, a clamar, e Deus ele não resiste, Deus não resiste à oração daquele que clama, Deus não resiste à oração daquele que chora, com um coração sincero, com um coração cheio de compromisso, porque aqui, aleluia, a gente vemos um homem que tem compromisso com Deus, e Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, aleluia. Quando nós assumimos compromisso com Deus, aleluia, saiba eu e você que Deus assume compromisso conosco também, aleluia. E ele começa a lhe dizer, aleluia, ele se expressa, e ele diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos a ouvires a oração do teu servo, que ele faço hoje perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, dos teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. Ou seja, ele conhece, ele reconhece que Israel tinha pecado, que a casa do seu pai também tinha pecado contra Deus. Por isso que aquele povo tinha padecido, por isso que aquele povo tinha sido levado para cativeiro, por isso que as portas de Jerusalém estavam ali fendidas, queimadas a fogo, aleluia, porque muitas vezes Deus permite que os inimigos venham prevalecer, muitas das vezes o Senhor permite que os inimigos venham ali, até mesmo prevalecer contra a vida do justo, mas sabe que é por pouco tempo, que é por poucas horas, aleluia. Porque quando o justo na presença do Senhor, ele entra, quando o justo na presença do Senhor, ele se humilha, saiba que Deus, ele abre, aleluia, os seus ouvidos, aleluia, a ouvir a oração. Deus, ele se inclina para ver a terra. Deus, ele se inclina para ouvir o gemido do seu povo. E quando o povo se afasta de Deus, Deus também se afasta do seu povo. Mas quando o seu povo se aproxima de Deus, quando o coração do seu povo, aleluia, se volta para Deus, Deus também se volta para o seu povo. E aqui eu vejo que só bastou somente uma pessoa, bastou somente um homem se voltar para Deus. Ele não estava na cidade de Jerusalém, ele estava na província de Suzã, na fortaleza, servindo como copeiro ao rei, aleluia, mas ele entra na brecha da oração, ele entra na brecha do clamor pelo povo de Israel, pelo povo de Jerusalém, e ali ele se entristece, ali ele busca ao Senhor com seu coração contrito e quebrantado, e ele se coloca na presença do Senhor com humildade, com humilhação, ele se volta para Deus, aleluia, de uma maneira tão grande, que os ouvidos de Deus, aleluia, a face do Senhor se volta para ele, aleluia, de uma maneira que Deus atende a sua oração. E ali ele fala que o povo tem se corrompido, que o povo tem desobedecido aos mandamentos de Deus, mas que ele pede ali perante Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus se lembre, que Deus tinha ali tirado do seu povo com braço forte, que Deus havia agido de uma maneira sobrenatural. Ele começa a lembrar das coisas maravilhosas que ele já tinha ouvido falar,
que Deus tinha feito na vida do seu povo. E ele começa ali a pedir perdão. E ele pede ali para que o povo venha se converter e venha se guardar novamente os mandamentos do Senhor. Porque quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o seu povo. E a Bíblia diz que aqui o coração do rei, quando a gente vai dar prosseguidade no capítulo 2, nós vamos ver, aleluia, o que Deus faz. Aleluia. No versículo 11 diz assim: Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que deseja temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Aleluia. Então ele vai entrar na presença do rei. Ele era copeiro, ele servia ao rei. Então ele, sabendo do que iria acontecer, do que ele exercia, havia ali um momento que ele ia entrar na presença do rei e ele precisava de uma estratégia. Por isso que ele entra na brecha da oração, por isso que ele se posiciona na oração, porque ele precisava falar com o rei, ele precisava ter uma intimidade ali com o rei para pedir-lhe algo. Aleluia. E Deus ali ouve, Deus ali atende. Glória a Deus. E ali a grande resposta. E eu quero te dizer, aleluia, que quando eu e você nos humilhamos, independente de como esteja a nossa casa, a nossa família, Jerusalém estava com seus muros destruídos, Jerusalém estava com as suas portas queimadas, Jerusalém estava sem expectativa nenhuma. Mas quando houve alguém que se posicionou, aleluia, houve mudança de cativeiro. Deus começou a abrir as portas do céu. Deus começou a quebrantar corações. Deus começou a agir de maneira sobrenatural. Aleluia. Deus, ele faz todas as coisas quando nós se lembramos do Senhor. Aleluia. Que eu e você venhamos se lembrar dia e noite das palavras do Senhor. Que a palavra do Senhor venha estar todo dia nas nossas vidas. Que nós não venhamos somente ficar no dia a dia, nos afazeres, mas que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, porque todas as vezes que eu e você abrirmos a palavra, Deus irá falar conosco no profundo e no escondido. Glória a Deus. E Deus irá nos dar resposta, porque nós vemos aqui uma total destruição. Mas se eu e você der prosseguidade dentro dessa história, nós iremos ver o que Deus ele fez e o que ele faz. Deus, ele é o Deus que continua fazendo. Deus é o Deus que continua agindo. Deus é o Deus que continua tirando o coração duro. Deus é o Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne. E a Bíblia diz que houve graça perante, glória a Deus. O copeiro achou graça perante o rei. Aleluia. E ali ele consegue falar. E quando a gente medita mais dentro, vamos mais a fundo, nós vamos conhecer como Deus vai dando estratégia para Neemias, como Deus vai ensinando passo a passo para ele vencer, para ele fazer, para ele executar o querer e a vontade de Deus. E é dessa forma que Deus, ele fala comigo e com você. Vamos nos posicionar em oração, vamos nos posicionar em jejum, vamos nos posicionar na dispensação de Deus, porque Deus vai começar a nos dar estratégia para vencermos. Não importa como está a tua casa, não importa como está a tua família, mesmo que esteja aparentemente destruída aos teus olhos, aos olhos daqueles que estão em tua volta, saiba que Deus pode reconstruir, saiba que Deus pode trazer de volta. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém estava totalmente destruída, estava em miséria, mas Deus mudou o cativeiro. Deus faz, Deus ele opera um milagre, porque para Deus não há nada impossível. Deus pode mudar a história, aleluia, de qualquer pessoa. Deus pode mudar
a história de um país. Nós estamos vendo a guerra atualmente nos dias de hoje, mas sabemos e cremos que Deus é um Deus que pode fazer parar, aleluia, essa guerra. Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é o mesmo. Ele fez o sol parar, Ele fez a lua parar, aleluia. Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, porque nada foge do controle de Deus. As coisas muitas vezes estão fugindo do controle do homem, da nação, do país, aleluia, mas não jamais sairá do controle de Deus, aleluia. Basta somente nos voltarmos para o Senhor, com jejum, com oração, e fazermos como Ele fez, né? Como Ele orou. Esteja atento, Senhor, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que lhe faço hoje perante ti, dia e noite. Deus quer que nós se chegamos a Ele, aleluia, com humildade, com coração sincero, para que Deus venha transformar aquilo que é um caos, aquilo que está, aleluia, totalmente destruído. Deus quer transformar, Deus quer libertar, Deus quer restaurar, aleluia. Deus quer trazer novidade, aleluia, porque Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que reconstrui, Ele é o Deus que reconstrui tudo aquilo que foi derrubado, tudo aquilo que está derrubado, Deus reconstrói, aleluia. Deus, Ele faz acontecer o milagre, aleluia. Deus é o Deus de milagre. E assim eu quero deixar essa palavra para a tua meditação neste momento, que você venha em nome de Jesus se voltar para Deus em oração, em jejum, em clamor, se arrependendo, pedindo a Deus, aleluia, se colocando na brecha, porque Neemias, ele se colocou na brecha pelos seus irmãos, pelo aquele povo, pelo aquele país, pelaquela nação, e Deus ouviu, Deus operou, aleluia. Então vamos nos colocar na brecha da oração, vamos nos colocar na posição que Deus nos manda estar, para que nós possamos receber, para que aqueles que muitas vezes estão dependentes de mim e de você, aleluia, possa ser restaurado, porque por Neemias ter se colocado na posição, aleluia, a vida de muitos passaram a ser restaurados. Eles passaram a voltar a ter alegria. Eles passaram ali, voltaram a sorrir novamente. Aleluia, porque uma oração muda tudo. Uma oração sincera perante Deus faz milagre. E eu deixo essa palavra para a tua meditação nesta hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?